Olá, eu sou Asmi Macedo e o tema de hoje é Judas Iscariotes foi salvo? Se você é novo no meu canal, se inscreva para receber notificações da mensagem bíblicas. O estudo bíblico indica que Judas Iscariotes não foi salvo. Nas escrituras, ele é designado como o filho da perdição, ladrão e diabo. No livro de João, capítulo 6, versos 70 e 71. Mas ainda assim, algumas pessoas se esforçam para tentar atribuir uma chance final a Judas. Mesmo que o ensino bíblico aponte claramente para outra direção, devido a isso, não raramente, alguém pergunta: Judas Iscariotes foi salvo e perdoado? Judas Iscariotes não foi salvo. Na verdade, a Bíblia não apenas aponta para o fato de que Judas não foi salvo no final, como também indica que ele nunca foi salvo. E essa verdade está em harmonia com a gravidade de suas ações. Isto é ter traído Jesus. É importante entender que em nenhum momento Judas Iscariotes ficou em desvantagem em relação aos demais apóstolos. Ou seja, ele caminhou com o Senhor Jesus, escutou dele o convite ao arrependimento e presenciou grandes milagres, pregou o evangelho e operou maravilhas com os demais discípulos e teve seus pés lavados, assim como os outros. Definitivamente, Jesus não o excluiu de forma alguma. Todavia, mesmo assim, ele era diferente dos demais. Todos os outros estavam limpos, menos a Judas Iscariotes. No livro de João, capítulo 13, versículo 10, ele estava entre os 12, mas era o diabo. No livro de João, capítulo 6, versos 67, versos 70, ele teve contato direto com a videira verdadeira, mas era um ramo infrutífero a ser queimado no fogo, no livro de João, capítulo 15. Mesmo com todas as advertências que ele escutou do próprio Jesus, todas as grandes obras que ele presenciou e todas as demonstrações de pura compaixão do Mestre, nada disso foi capaz de fazer com ele abandonasse sua maldade. Será que Judas Iscariotes, ele acreditava em Jesus? Nunca houve um único momento em que Judas Iscariotes creu no Senhor. O apóstolo João escreve muito claramente que Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de o entregar. No livro de João, capítulo 6, versos 64, logo em seguida, o apóstolo informa que muitos dos discípulos de Jesus voltaram para trás e não andavam mais com ele. Livro de João, capítulo 6, versos 66. Judas, porém, não se afastou como os demais. Ao contrário, ele permaneceu próximo, muito próximo, a ponto de traí-lo com um beijo. Assim, Judas Iscariotes nunca pertenceu realmente a Cristo e nunca teve com ele uma relação genuína. Ele esteve tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Aparentemente, ele esteve por vezes quase salvo, mas verdadeiramente ele esteve sempre condenado. Livro de João, capítulo 3, versos 18. Ele não perdeu a salvação, porque na verdade ele nunca a teve. Ele caiu do apostolado, mas não graça, pois ele nunca esteve nela. A diferença entre Judas e os demais apóstolos fica muito clara em dois episódios. O apóstolo Pedro negou Jesus, mas diferentemente de Judas, ele de forma sublime, por revelação do Pai, declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Livro de Mateus, capítulo 16, versos 16. O
O apóstolo Tomé agiu com incredulidade, mas ao contrário de Judas, sua confissão de fé pode ser lida até os dias de hoje. Senhor meu e Deus meu. Livro de João, capítulo 20, versos 28. Judas Iscariote, por sua vez, com relação a Jesus, o título mais elevado que ele lhe atribuiu foi o de Rabi, isto é, mestre. No livro de Mateus, capítulo 26, versos 25. Ele via Jesus apenas como um professor, talvez um bom exemplo a ser seguido, mas nunca o viu como seu Senhor e Salvador. Ele realmente é merecedor do que foi profetizado pelo salmista Davi, a saber, a maldição mais severa colocada sobre o ímpio nas Escrituras, no livro de Salmo, capítulo 109, e versos 6 e versos 20. Por fim, defender a salvação de Judas é entrar em conflito com a própria mensagem do Evangelho. Ele teve remorso, mas não um arrependimento sincero, visto que o arrependimento genuíno para a salvação reflete de forma indivisível. A fé em Cristo Jesus é isso. Ele nunca demonstrou ter, na verdade. Existe uma grande diferença entre um simples remorso e o verdadeiro arrependimento. O primeiro está ligado à consequência dos atos, enquanto o segundo está ligado à consequência do próprio ato em si. Judas não se arrependeu de ter traído Jesus, mas apenas sentiu remorso quando viu que ele foi condenado. No livro de Mateus, capítulo 27, versos 3, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, define muito bem a diferença entre o remorso humano e o verdadeiro arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 2, e versos 10, mesmo se sua morte foi entendida como uma consequência desse suposto arrependimento, isso implica em mais uma prova de que ele entendeu tudo errado e de sua evidente perdição, pois nesse caso seria uma tentativa de autojustificação, ou seja, tentar alcançar a salvação pela justiça própria, o que definitivamente não é possível, ou seja, derramamento de seu próprio sangue jamais poderia servir para lhe conferir um lugar na bem-aventurança eterna, ao lado do Senhor Jesus, que ele havia traído. Portanto, mesmo quando Judas tirou a própria vida por remorso, ele demonstrou que verdadeiramente não havia crido que Jesus é o unigênito Filho de Deus, e que todo aquele que nele crê não pereça. No livro de João, capítulo 3, versos 16. Ele teve medo do que poderia lhe acontecer. Não teve coragem de enfrentar o futuro e não teve a sensibilidade de implorar pelo perdão do Salvador. Não foi Deus quem lhe privou dessa sensibilidade, mas a sua própria natureza humana decaída em pecado. Deus é soberano, seus decretos são eternos e imutáveis, mas a responsabilidade pelo pecado repousa sobre os ombros dos homens, justamente onde ela deve estar. Judas Iscariotes é um exemplo claro acerca de como o pecado corrompeu completamente a natureza humana. Ele presenciou com seus próprios olhos o Verbo encarnado, viu jorrar em sua frente a fonte de água viva, sentou-se à mesa com o pão da vida, esteve ao lado do Emanuel, o mesmo assim não creu nele e também o traiu. Assim eu termino esse estudo. Fique com essa mensagem. Creia no Senhor Jesus, porque Ele é o Filho de Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like no vídeo aqui embaixo e também deixe seus comentários.
você é o novo nesse canal. Inscreva-se no meu canal da YouTube, Asmir Macedo, e aguarde para os novos vídeos.